Ah, você já está pondo para gravar. Não. Então, vamos lá, né, gente? Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Como o Paty falou aí, quando eles lançaram a proposta no grupo das palestras, eu prontamente me ofereci, eu sou dessas, né? Oferecida mesmo. Mas porque eu gosto de partilhar, eu acredito nesse formato, né, de crescimento. Eu acho que quando a gente partilha, a gente só tem a crescer. Então, esse é o meu objetivo hoje. Então, o nosso tema é o poder terapêutico das histórias na psicopedagogia. Eu sou Leide Silva, na verdade, né, Marileide de Almeida Silva, e sou professora já há bastante tempo, né? De lá para cá, minha vida perpassou por várias profissões, vários setores de trabalho. Eu também sou graduada em serviço social, o que me fez prestar serviço há 18 anos no serviço público, como assistente social, e depois disso eu trabalhei em escolas públicas e em escolas privadas também. Então, assim, eu sempre tive experiência com o público, né? Eu trabalhei sempre com essa parte de empoderamento, de emancipação do indivíduo. E a psicopedagogia, ela tem me dado a oportunidade de dar seguimento a este meu trabalho. E, assim, apesar de ter feito o curso de psicopedagogia, né, a pós-graduação, há bastante tempo atrás, quase 11 anos, eu só iniciei, de fato, a atuar de 2020 para cá. Ou seja, então, eu tenho pouco tempo de atuação como psicopedagoga. Então, como eu disse no início, né, estou aqui para partilhar, mas é a nível de provocação mesmo, né? A nível de provocação, por que eu trouxe esse tema para vocês? O que me fez, né, trazer esse tema para vocês foi, de fato, ter a oportunidade na internet de conhecer uma psicopedagoga que também atuava nessa linha, atua, né, nessa linha, trazendo a história como um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento do seu trabalho. E eu comecei a praticar essas histórias, comecei a experimentar, e justamente com minha filha e meu filho de 11 anos. A minha filha tem 5 anos e meu filho tem 11 anos. E eu comecei a fazer essas experiências com eles através das histórias. E eu fui percebendo que, de fato, a história tem esse poder de transformação. E é justamente por isso que eu defendo o uso, né, da história nos atendimentos psicopedagógicos. Pode passar aí, Paty, o slide. Tá aí um pouquinho, né, da minha formação. Como vocês podem ver, a minha carreira enquanto psicopedagoga começou lá no magistério e hoje estou aqui como psicopedagoga e estudando ainda arte-terapia, né? Fazendo uma pós em arte-terapia também. Nessa semana também recebi uma grata informação, né, que eu fui selecionada em uma disciplina especial de mestrado, onde eu darei continuidade à pesquisa, né, no estudo nessa linha de educação mesmo. Então, vocês percebem que a minha vida é estudar e buscar conhecimento, né? Pode passar mais um pouco aí. E aí, eu queria convidar vocês nesse momento para ouvir uma pequena história. Não vou me prolongar muito, não, é uma história curta, mas eu gostaria que vocês ouvissem atentamente, porque se eu vou falar de história, tem que ter uma história, né? Então, a história tem como título A Busca. Há muitos e muitos anos, vivia em uma aldeia uma linda mulher. Sua pele era tão branca e delicada que parecia pétalas de rosa. O cabelo tão negro como a noite e a voz tão afinada fazia com que os pássaros da região, e finalmente era bondosa, gentil e generosa com todos. Com tantas qualidades, não lhe faltavam pretendentes, mas seu pai acreditava que apenas 3 estava à altura da filha, todos aparentemente com boas qualidades.
Portanto, ele deixou que sua própria filha fizesse a escolha. Todos a cortejavam com presentes, promessas, poesias e declarações. E dessa maneira, a jovem não conseguia se decidir. Meses se passaram e, de repente, a moça caiu doente e morreu em poucos dias. Os 3 pretendentes, unidos pela dor da perda da amada, levaram seu corpo para o cemitério e enterraram. O primeiro, não entendendo a razão da morte, fez do cemitério sua casa. Não queria separar-se da amada. Por isso, sempre cuidava do túmulo, mantendo-o enfeitado com flores e providenciando tudo para que o espírito dela tivesse o descanso merecido. O segundo resolveu ficar com o pai da moça para consolá-lo de tamanha tristeza e ampará-lo na velhice, ajudá-lo a superar suas necessidades. O terceiro era um buscador de conhecimento. Saiu à procura de sábios do mundo inteiro para obter respostas para seus questionamentos. Um dia, em uma de suas jornadas, encontrou um ermitão que morava no alto de uma montanha e resolveu conviver uns tempos com ele para aprender mais sobre os mistérios da vida. Todos os dias, eles meditavam, oravam, contemplavam, faziam experimentos e conversavam sobre a vida. Um dia, uma mulher bateu à sua porta, com o filho moribundo no colo. O sábio pegou a criança, falou umas palavras mágicas e a colocou sobre o fogo. O homem, desesperado, começou a gritar que não iria ser conivente com tamanha crueldade. O ermitão chamou, dizendo que olhasse atentamente e entenderia o que estava acontecendo. Quando virou as costas, viu o menino vivo, andando pelo fogo sem se machucar. Foi maravilhoso. Aprendeu o ritual mágico e voltou para sua aldeia com a ideia fixa de trazer sua amada de volta. Correu para o cemitério, disse as palavras mágicas e, segundos depois, a mulher voltou à vida. Os 2 foram até a casa do pai dela, onde os 3 rapazes puderam discutir quem era o merecedor da mão da jovem. O primeiro disse que não desgrudava da sua amada. Um minuto sequer, cuidou e amou todos os dias de sua morte e abriu mão da sua própria vida para ficar perto dela no cemitério. O segundo falou que se mostrou um ser humano fiel, agiu como um gênio generoso e dedicado à lembrança de sua escolhida. O terceiro contemplou, dizendo que não deixou de pensar nela, mas que havia continuado sua vida, buscando e buscando aprender mais e mais, até que o destino o presenteara com a sabedoria que lhe permitiu trazê-la de volta. Também acrescentou que entenderia se o pai dela escolhesse os outros 2, pois haviam dedicado a vida a ela também. A moça falou que estava muito agradecida pelo amor dos 3 rapazes, mas que o primeiro agira como um amante dedicado e o segundo como um filho protetor. Portanto, se casaria com o terceiro, que não ficou paralisado frente às adversidades e continuou buscando a felicidade. Pois, como já dizia o poeta, não existe caminho para a felicidade é o caminho. Depois, virou-se para os 2 e contemplou. Preciso dar essa oportunidade a vocês. Agora é a vez de serem buscadores. Sigam suas vidas e sejam felizes. É uma história curando histórias, né, de Paulo Furtado. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre essa história, tá? Não é para me dizer nada, nem para me responder nada. Só para pensar um pouquinho sobre essa história. E pense aí no seu coração, em que posição dessa história você se encontra? Parado? Como que estava lá acompanhando? Aguardando o sofrimento, né, e a velhice do pai? Ou em busca de novos caminhos? Tá? E vamos seguir. Depois a gente vai falar sobre essa história, tá? Só para ouvir agora. Vamos seguir, então.
por que contar histórias? Para que contar histórias, né? Por que a gente tem que contar histórias? E aí, eu digo para vocês o seguinte, eu falo aqui crianças, né? Por que contar histórias para crianças? Porque a criança, ela cresce e ela vai chegar na fase adulta, né? Mas as histórias, elas não se limitam apenas ao mundo infantil. Elas se perpetuam, né? Para todas as idades. Então, eu poderia ficar aqui horas e horas falando o porquê, né? De contarmos histórias para crianças. E aí, eu vou dizer alguns porquês, responder apenas alguns porquês, para que a gente possa refletir um pouco, né? As histórias, elas são muito importantes e elas funcionam como ferramentas na formação da identidade da criança, dos valores também, né? E, além disso, a história, ela trabalha com o imaginário, ela desenvolve as capacidades cognitivas, afetivas, a inteligência emocional. Também as histórias, elas têm a alternativa de entretenimento, o poder de tirar aquela criança ali da frente das telinhas e estar concentrado num grupo familiar ou num grupo de amigos. As histórias possibilitam que as crianças acompanhem melhor o currículo escolar, né? Fazendo com que ela se sinta afetivamente aceita, acolhida, desenvolve as habilidades orais, de leitura, de escrita, o gosto pelo conhecimento, pela busca de conhecimento. Então, se eu ficar aqui falando sobre o porquê de contar histórias, vocês vão cansar de me ouvir falando só o porquê de contar histórias, né? Então, as histórias, elas de fato são de extrema importância para a vida e para a formação do indivíduo como um todo, certo? Então, assim, qual é o princípio aqui? Deixa eu arrumar aqui que está querendo cair. Qual é o princípio? Oi. A Nanda está compartilhando aqui no bate-papo aqui que a história, né, a gente busca nela a representatividade, né? Contamos histórias para entender o ontem e fazer o hoje e imaginar o amanhã. Exatamente. A história tem esse poder de transformação, gente. Eu gosto muito de histórias, eu sou uma contadora de histórias. E eu acredito que a história, ela tem o poder de buscar o subconsciente e faz com que a gente traduza. De assinar o certificado. Alguém quer falar? Alguém está falando? Tá falando aí, gente? Pessoal, eu não estou tendo acesso ao chat, tá? Mas aí vocês vão me informando aí se tiver alguma intervenção, tá? Estou acompanhando o chat, vou te informando, tá, Leite? Qualquer hora vai parar geral. Das coisas que eu tenho, tá vendo? Tem que formatar. Provavelmente alguém está com o microfone aberto. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto e não quiser falar, presta atenção aí. E aí desativa o microfone para a Mari conseguir apresentar. Exato. Obrigada, viu, Paty? Então, a história tem esse poder, né? Mas vamos chegar lá, tá? Agora vamos pensar um pouquinho comigo sobre qual é o fundamento da psicopedagogia. Qual é o fundamento da psicopedagogia? Qual é a nossa área de atuação? E aqui, nesse momento, eu chamo muita atenção de vocês para que vocês reflitam sobre isso, porque o que a gente tem percebido, eu, na minha pequena percepção, né? Eu vejo que eu também tenho um grupo de colegas, né, onde a gente troca informações, troca experiências, e eu vejo muito que as pessoas, os nossos colegas ainda não conseguem fazer esse discernimento de fato, qual é o papel, né, da psicopedagogia. E é por isso que eu sempre falo, em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar, sobre a importância da regulamentação da profissão, porque uma vez regulamentada, a gente tem esses parâmetros, né, para a gente se apegar. Acho que a gente está de chegar. Mari,
É a Rosimeire. É o Fica no seguinte, escuro eu para o não povo sei, me ver na sala, no escuro. eu não estou conseguindo ter Na acesso sala. para poder fechar os microfones. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou tentando mexer aqui. Tem um monte de gente com o microfone aberto. Se não fechar o microfone, não vai conseguir dar aula. Gente, vamos prestar atenção às pessoas que estão aí com o microfone aberto. Vamos prestar atenção para desativar o microfone, porque atrapalha e a gente acaba aqui perdendo, né, o foco da fala. Então, se vocês ficarem com o microfone aberto e conversa paralela no microfone, aí acaba atrapalhando um pouco. Então, vamos tentar se concentrar aí para dizer. Ah, tá, o Jean. A Dulcineia e a Maritânia, vocês querem falar alguma coisa? Que o microfone de vocês está aberto. Vocês querem perguntar alguma coisa para a Mari, Dulcineia? Não, é Dulcélia. Acho que podemos continuar, né? Então, gente, ó, aqui, vocês observarem nesse slide, eu coloquei aí alguns, né? E eu não coloquei todos, porque não caberia, e fui fazendo também rápido, né? O slide. Eu nem ia utilizar slide, mas acabei resolvendo fazer. Passa aí, Paty. Qual o fundamento? Então, coloquei alguns dos nossos principais autores que falam muito, trazem muito essa perspectiva da psicopedagogia, né? Não coloquei Jorge Vista, né? Mas é um dos principais, né? Mas, assim, só para trazer para nós essa reflexão sobre a psicopedagogia. Muita gente, quando eu uso o termo sou terapeuta da aprendizagem, né? Muitas pessoas falam, terapeuta? Mas você não é psicólogo. Claro que a gente não é psicólogo, né? O psicopedagogo tem que ficar bem claro isso, e é bem importante que a gente deixe bem claro isso, que cada profissional tem o seu segmento, cada profissional tem a sua função. A gente não pode, não deve adentrar na função do colega. Tá, gente? Então, que fique bem claro isso. Então, dois termos que eu utilizo muito, que as pessoas se assustam e às vezes me questionam sobre isso, que é quando eu uso o termo, sou terapeuta da aprendizagem, né? As pessoas falam, terapeuta, né? Como que você é terapeuta? Claro, todo psicopedagogo, ele é terapeuta da aprendizagem, certo? E também quando a gente fala da avaliação, do diagnóstico, né? Do diagnóstico. Por que é tão difícil as pessoas entenderem que a gente pode dar um diagnóstico? Por que é tão difícil entender? Leide, mas o psicopedagogo pode dar diagnóstico? Claro, a gente diagnostica as dificuldades, a gente fala da questão da aprendizagem, aqui a gente não vai diagnosticar patologias, transtornos, né? Mas a gente vai diagnosticar as dificuldades do nosso aprendiz, quais são as lacunas que ele tem ali, tá? E outra coisa bem importante também, que eu gosto muito de trazer para a reflexão, é sobre a questão da psicopedagogia, não apenas como dificuldade, buscar ajudar na dificuldade, né? A psicopedagogia também trabalha com a multipotencialidade, né? São as crianças com alta habilidade, pessoas com altas habilidades. Então, a gente não trabalha só com a dificuldade, né? Então, a gente tem o costume de achar que o psicopedagogo só precisa ser requisitado quando uma criança ou algum indivíduo tem uma dificuldade, quando, na verdade, a gente trabalha com as aprendizagens, independe se é uma dificuldade ou se é uma multipotencialidade, tá? Então, os fundamentos da psicopedagogia estão ligados nessa questão do desenvolvimento da aprendizagem humana, né? Então, quando a gente fala desse desenvolvimento da aprendizagem humana, a gente não pode levar em consideração apenas o quesito cognitivo, mas a gente tem que levar em conta também o quesito emocional, tá? E aí, nós precisamos entender que, hoje em dia, as pesquisas nos trazem isso, né? As pesquisas nos trazem isso. É tão importante quanto a aprendizagem
cognitiva, é importante a aprendizagem emocional. E por isso que a gente tem falado sempre muito sobre isso, né? Que o emocional interfere diretamente nas questões da aprendizagem. Então, esse é o fundamento da psicopedagogia. Então, trabalhar na questão das aprendizagens, buscar a forma com que o indivíduo aprende, para que isso possa facilitar a sua vida cognitiva e emocional. Na formação inteira do indivíduo, né? Não em fragmentos, não parcelas do indivíduo, mas a sua formação integral, que é o que a psicopedagogia busca hoje em dia. Tá? Então, qual é, então, Leide, a relação que você faz entre as histórias e o fundamento da psicopedagogia? Se a psicopedagogia tem em seu processo, né, a questão terapêutica, utilizando ali várias teorias, né? A gente deve buscar várias teorias, e como eu falei aqui no início, a gente busca, e eu no slide fiz questão de colocar vários autores, porque a gente precisa não ter apenas uma linha de pensamento, mas a gente pode abrir o nosso leque e investigar várias linhas de pensamento, trazendo para nós essa possibilidade de aumentar o nosso leque de aprendizados, de práticas, porque eu acho que é isso que nós, terapeutas da aprendizagem, precisamos aprender, que nós precisamos lidar com esses aspectos emocionais, tá? E aqui, quando eu digo nós precisamos lidar com os aspectos emocionais, eu não entro na questão psicológica, tá? Aqui estou me referindo à formação integral do indivíduo, a ensiná-lo a mediar essa formação, tanto psíquica, tanto cognitiva, quanto emocional, para que ele possa se desenvolver. E aí eu costumo dizer bem assim, a gente não ensina, né, ninguém, a gente ensina as crianças a aprenderem, as pessoas a aprenderem, quem aprende são elas, né? E a gente só faz essa mediação. Então, assim, como eu tenho muito essa pegada, né, esse raciocínio de Jung, e justamente na arte-terapia a gente trabalha muito isso, essa questão, né? Jung traz isso para nós, a busca da formação integral do indivíduo a partir das suas histórias, né? As suas histórias. E alguém falou aí, quando a gente estava falando da história, de pegar a história, e a história tem esse poder de analisar o passado, né? Fazer o presente e construir um futuro. Então, a história tem isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Então, assim, vários autores nos trazem essas perspectivas de como que a gente pode trazer essa experiência emocional para dentro da nossa prática. E no final, eu vou dar alguns exemplos, tá, gente? Não pense que vocês vão ficar aqui só na teoria, não. Vou dar alguns exemplos de como a gente pode fazer isso de fato. E aí, o que acontece? A gente fala muito sobre a inteligência emocional, mas aí, o que vem a ser essa inteligência emocional? Né? O que vem a ser a inteligência emocional? E atualmente, né, até as escolas já trazem uma disciplina com esse tema, né, a inteligência emocional. Então, Charles Darwin, ele define a inteligência emocional como um tema de importância muito relevante para a expressão emocional e questão de sobrevivência e adaptação para os seres vivos. Então, de fato, vejam que é muito importante para a formação do indivíduo essa inteligência emocional. A vida, ela tem que ser um equilíbrio. Nós temos que estar numa balança. Se algo está desequilibrado, o todo não vai funcionar bem. E é isso que a gente tem que buscar, esse equilíbrio entre as partes, né, da formação. E aí, eu queria partilhar com vocês aqui uma pesquisa, né, recente sobre a importância da formação, tanto do QI quanto do QE. Então, os pesquisadores, eles falam que é tão importante trabalhar
o coeficiente da inteligência, né, do cognitivo, quanto o coeficiente do emocional, que seria o QE, né? Deixa eu ver se o Paty está aqui com... Então, eu coloquei aí, né, esta imagenzinha para a gente entender que a vida precisa estar com esses dois em equilíbrio, que é o QI, né, que é o coeficiente cognitivo, que pesquisa as aprendizagens, a inteligência humana, o nível de inteligência humana, e o que é aí, que é um tema novo, que a gente tem buscado muito falar sobre isso, que é o coeficiente emocional, né, da inteligência emocional. Infelizmente, ainda se fala pouco sobre isso. E quando a gente trata sobre isso, a gente consegue perceber que um indivíduo que está emocionalmente equilibrado, as suas aprendizagens elas se tornam muito mais satisfatórias quando esses dois Qs estão equilibrados aí, tá? E aí, agora, nós vamos falar, de fato, né? Qual é o poder terapêutico agora das histórias. Então, pode passar aí. Posso falar? Pode. Oi, meu nome é Vinícius. Eu vejo muito, eu trabalho em escola há bastante tempo, sou psicopedagogo, e essa questão do QI, do QE, principalmente, a gente vê muito dentro da escola. Quando a criança não está bem, o processo de aprendizagem dela é defasado. Ela tem prejuízos na sua aprendizagem, às vezes não consegue aprender algum determinado conteúdo. Aquelas famílias, né, que têm uma condição de renda muito baixa, né, passam necessidade, envolve também essa questão do emocional, porque muitas vezes aquela criança ela já está abalada pela situação que ela vive, ela não tem a condição ali de sustentar-se, né, no meio em que ela vive, e isso vai trazendo prejuízos. Era só isso. Exatamente, Vinícius. Você levantou uma questão muito importante aí, e que é de fator externo, né, que é a questão das diferenças sociais. Né? Então, assim, quando eu estou na escola, e eu recebi uma crítica, você me lembrou de um fato que ocorreu na escola que eu trabalhava, né? Diretora da escola sempre me chamava, porque eu estava sempre na diretoria buscando ajuda para alguns alunos. E ela falava assim comigo: "Ô, Leide, você traz muito problema para a nossa escola." E eu disse: "Por que eu trago muito problema?" Porque você consegue ver além do aluno. Você quer se preocupar com a vida dele, você quer se preocupar com os problemas dele fora da escola. E eu me emociono muito quando eu digo isso, porque, de fato, a gente precisa retomar aquele acolhimento na escola. Eu acredito que ali, por trás daquele indivíduo, tem história, tem vidas, né? E a gente não pode desconsiderar o seu histórico familiar, social, porque tudo interfere na questão da aprendizagem. E é por isso que a psicopedagogia hoje tem sido uma realização para mim, porque eu consigo, dentro da psicopedagogia, fazer esse trabalho de investigação e a gente consegue, de fato, né? Eu vejo que, como que é diferente, né? O professor na sala de aula e um psicopedagogo na sua clínica, porque o psicopedagogo tem essa oportunidade de fazer um trabalho individualizado, né? De ter a oportunidade de fazer essa intervenção no todo. Quando um professor também, a gente não pode, né, negar que é difícil um professor numa sala de aula com 15, com 20 alunos, é muito complicado. Você vê, você entende que há uma dificuldade ali e muitas vezes você não pode agir porque você tem que trabalhar num coletivo ali e é muito complicado. Então, eu me coloco nos dois lados. Boa noite. Boa noite. Eu sou Francélio, sou doutor Severiano aqui na cidade do Rio Grande do Norte, né? Eu vendo aí sua explanação, principalmente sobre o QI e o QE, e me remete aqui à situação que a gente está vivendo agora, nesse período de volta, né, às aulas após a pandemia. Toda essa agitação das crianças, tudo sendo novo, e a gente vê a preocupação dos professores. E a senhora falando aí, me retornou bem
as visitas que a gente está fazendo às escolas e as orientações, principalmente dessa volta dessa rotina, voltar àquela rotina que elas trabalhavam com as crianças. A gente sente muito falta disso, da oração do dia, do cântico para acolher, da historinha, para que elas se remetam, elas entrem nessa história. Eu dizia até elas que o cântico é muito importante, até na questão de relaxamento, porque foram 2 anos em casa. Então, essa questão de se trabalhar com a história, de se trabalhar, de se acolher cantando, é muito importante para ela, principalmente para as crianças, e sem contar na história, porque tanto estimula a inteligência quanto o emocional, porque essas crianças estão com o emocional muito abalado, né, de estarem todo esse tempo em casa, acompanhando remotamente, é todo um contexto, né, que precisa ser trabalhado. E o papel da história é muito importante. Exatamente. Você me representou com a sua fala, porque é de fato isso o que a gente tem lidado, né, o que a gente tem visto. A gente percebe que a procura pela clínica aumentou muito, porque, de fato, todos esses problemas agora são as lacunas deixadas pela pandemia, né? E as pesquisas, não sei se vocês acompanharam, as pesquisas dizem que nós vamos levar cerca de 20 anos para recuperar essa perda de 2 anos, né? Tantas perdas que a gente teve por aí. Não é fácil. E eu digo, quão é importante essa oração no início da aula, principalmente na educação infantil, como é importante essa relação interpessoal entre crianças, escola e colegas, né? Então, de fato, a gente vai ter que lidar com isso, aprender a lidar com isso. E as histórias fazem isso. As histórias permitem que as crianças elas se vejam no personagem, e é isso que eu vou falar agora, pode até passar aí, Paty, o próximo slide, que é o poder terapêutico das histórias. Então, a história, por si só, qualquer história funciona com valor terapêutico. Qualquer história funciona terapeuticamente, mas algumas histórias, elas são mais efetivas quando elas são escolhidas adequadamente. E aí, o que acontece? As histórias, elas nos auxiliam no trabalho socioafetivo. Por que elas nos auxiliam no trabalho socioafetivo? E eu posso dizer para vocês isso. Quando eu estava falando no início, que eu fiz um experimento com minhas crianças, e a minha filha, que tem medo de dormir sozinha, e não tinha medo de dormir sozinha, dormia desde quando nasceu até os 3 aninhos, a partir daí começou um medo sem fim, né, de dormir sozinha, e aí eu, vendo uma psicopedagoga falando sobre isso, estou procurando aqui o livro para mostrar para vocês, e aí comecei a ler esse livro para ela, este livro aqui, Circuito Aventura. Neste livro, Circuito Aventura, ele conta a história da turminha da Mônica, que foi fazer um intercâmbio, e cada criança apresenta um tipo de medo. Cada criança apresenta um tipo de medo. E no meio da história, a luzinha está aqui, para confirmar o que eu estou dizendo. E no meio da história tem exatamente uma criança que tem medo do escuro, de dormir no escuro. E quando eu estava contando essa história para ela, ela disse assim, igual eu, mamãe. Né? Então, olha o poder que a história tem de fazer com que a criança se remeta para essa história e, a partir disso, ela pode construir, né, o seu futuro, construir os seus sentimentos, reconstruir, né, os seus sentimentos a partir disso. Então, além da história, né, nos ajudar nesse trabalho socioafetivo, ela também faz com que as crianças se identifiquem nos personagens. E aí, o que acontece? Quando a gente se pergunta, né, como é que a história vai adentrar no nosso atendimento? O que eu tenho que fazer? Pode ser qualquer história? É claro que não pode ser qualquer história, né? A história, ela precisa ser uma história que tenha a ver com o que você vai trabalhar. Então, quando você recebe uma criança e você faz ali os primeiros atendimentos com ela, faz a anamnese, né? Eu costumo fazer anamnese com a família e uma anamnese infantil, que é aquele famoso questionário que a gente faz ali durante a EOC, a caixa mágica, e a gente acaba aqui fazendo uma entrevista também com a criança.
a gente já começa a perceber ali quais são os seus medos, quais são os seus receios. E aí, você vai procurar histórias que têm a ver com isso. E cada história precisa ter o seu objetivo específico, né? Para desenvolver aquela competência que você precisa. E muitas pessoas não entendem quando eu digo o poder terapêutico das histórias, justamente porque não conseguem entender que não é qualquer história que você vai pegar e sair ali lendo para as crianças. Você precisa, né, se atentar a isso, saber qual é a história adequada para que você possa, de fato, trazer essa história para as crianças. E aí eu falo o seguinte para vocês. Eu estou com essa experiência há 2 anos, como eu falei para vocês, né? Quase 3 anos já, 2020, 2021 e agora 2022, nas histórias. Eu sempre utilizo histórias. Quando eu não faço no início da sessão, eu faço no final da sessão. Às vezes eu escolho a história, às vezes a criança só escolhe a história, e aí a gente vai trabalhando e a gente vai se desenvolvendo. Passa aí um pouquinho para mim. E aí, agora, eu quero deixar para vocês algumas dicas, né, de algumas histórias que eu já utilizo. E aí eu falo o seguinte, eu trouxe essas dicas, porque são as que eu trabalho, tá, gente? As histórias que eu trabalho. Mas aí, você pode utilizar diversas histórias. É só você entender o contexto da história que você quer, qual é o objetivo que você quer desenvolver na criança, e aí você vai em busca da história que mais se adeque à sua necessidade, tá bom? Então, eu trouxe 6 sugestões aqui. Uma sugestão para o medo, né? Para trabalhar o medo. Aqui, Circuito Aventura, que é uma coleção da Turma da Mônica, tá? Que é essa, inclusive essa que eu mostrei para vocês, Circuito Aventura, que a gente trabalha medo, né? E depois tem uma história para trabalhar as frustrações, que é um livro também da Paula Furtado, né? Boa, eu quero, da editora Girassol. Ei, gente, eu estou fazendo propaganda aqui não, tá? Não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas eu acredito que tudo que é bom a gente precisa partilhar. E eu trago todas as histórias da Paula Furtado justamente porque são histórias escritas por ela, que é uma psicopedagoga também, de quase 30 anos de experiência, e ela que escreveu as histórias justamente para esse fim. Então, eu acho que é muito interessante as histórias que ela utiliza, e eu acabei comprando a coleção inteira dela e trago isso para o meu dia a dia. Trouxe aqui uma sugestão de uma história de luto. Oi. Tem uma pergunta no chat. A Nanda Sim. quer saber qual a sua sugestão de livro para representatividade da mulher negra. Representatividade da mulher negra? Isso. Eu vou ficar te devendo, porque eu tenho um livro. Eu tenho um livro para isso, mas eu não me recordo o nome desse livro. Inclusive, o autor dele é daqui da minha região. É uma pessoa que eu conheço. Escreveu um livro lindo sobre a representatividade da mulher. Mas eu vou buscar, eu vou ficar devendo isso. Vou ficar devendo essa sugestão, tá bom? Mas eu prometo que eu deixo aqui no chat para vocês essa sugestão. Eu tenho, é um livro lindo, é de uma mulher negra, uma criança negra, que faz toda a diferença na sua escola, que representa muito bem toda a mulher negra, tá? Mas também tem os livros da Turma da Mônica, que tem aquela personagemzinha lá, que eu não me lembro o nome dela, mas parece que é Milena, a personagem da Turma da Mônica, que é muito bacana. Também tem essa representatividade da mulher negra, viu? A revistinha da Turma da Mônica. Inclusive, foi lançada agora a Turma da Mônica Adolescente, que tem Milena levantando várias bandeiras lá e discutindo vários temas. E aí, se tiver alguém aí também que conheça outro, pode estar aí dando sugestão para os colegas aí, tá?
Gente, eu estou falando o nome dos livros, mas eu não estou falando o que tem em cada livro, né? Esse Circuito Aventura, que eu falei que a gente trabalha medo, já falei, que é a turma da Mônica que se desloca, e aí apresenta o medo de altura, apresenta o medo de dormir no escuro, apresenta o medo de ficar sozinho, né? Então, apresenta o medo de água, né? O cascão, o medo da água. Então, são vários tipos de medo, dá para trabalhar muita coisa bacana. Esse de frustração, eu quero, trabalha muito a questão de crianças birrentas, crianças que fazem birras, né? E a gente sabe que é natural da criança, mas a gente precisa entender por que uma criança faz birra. E aí eu convido a vocês a lerem O Cérebro da Criança, quem não leu, porque o cérebro da criança traz exatamente como é que funciona dentro do cérebrozinho a aprendizagem, e aí isso explica por que a criança faz birra, e nesse livro também, O Cérebro da Criança é fantástico, nos ensina, de fato, como controlar esses momentos de birra, né, da criança. E aí, esses ciúmes também é um livro bacana também da editora Girassol, que fala Melhores Amigas para Sempre. Conta a história das crianças na escola e de duas amiguinhas que sentem muitos ciúmes uma da outra. Então, elas entendem a amizade como algo, como se diz, algo pertencente a eles, né? Algo individual, e ela não quer dividir a amizade com os demais colegas, e por conta disso, ela causa diversos problemas na escola por conta desses ciúmes, tá? Aqui eu trago Luto, né, que é um livro bacana também, Para Sempre em Meu Coração, da Turma da Mônica também. É uma coleção, são 7 livros e cada livro aborda um tema diferente. E essa história de Para Sempre em Meu Coração é muito legal, que é a história de uma criança que ela é deficiente visual e ela aprendeu a sentir, né, a conhecer as pessoas pelo tato, pelo olfato, né, o cheiro das pessoas e pelo toque. E isso fez com que ela entendesse com a morte da avó, né? A vovozinha morre, e essa dificuldade dela, né? Fez com que ela pudesse entender que mesmo que a avó não estivesse mais presente fisicamente, mas que ela estava ali sempre no coraçãozinho dela. Então, e é um dos problemas que eu mais recebo na clínica, né? A questão do luto. Muitos pais encaminham, né? Vão psicólogo e o psicólogo encaminha para o psicopedagogo, porque a perda de alguém querido, de um ente querido, comprometeu totalmente a aprendizagem. E a gente sabe que se nós, que somos adultos, a gente não consegue lidar, né, com a perda, imagine uma criança, como que é difícil para ela, que não consegue compreender. Então, é linda a história, é muito bacana, vale muito a pena. E aqui eu trago a outra, que é insegurança. Dá para trabalhar 3 temas que eu já trabalhei, né? Já trabalhei a insegurança, trabalhei a ansiedade, a autocrítica, que é esse daqui, que eu amo esse livro, Caraminholas na Cachola, é um livro muito bacana. Conta a história de um menininho que ele era muito cismado, muito seguro, e por conta de um comentário, né, da mãe com as tias, de uma nota 9,5 que ele tirou, ele começou a criar caraminholinhas na cabeça dele, e ele não entendeu o que era caraminholas na cachola, e ele começou a imaginar que fossem minhoquinhas mesmo crescendo na cabeça dele. Aí ele teve que aprender a lidar com esse sentimento de ansiedade, né, de autocrítica exagerada. Serve até para nós grandinhos também, viu, gente? Porque tem muitas pessoas como eu, né, que já sofri demais na vida com esse negócio de autocrítica, né, e com essa mania de querer ser perfeccionista em tudo, querer fazer tudo e querer fazer do jeito que eu considerava muito certinho, deixei de fazer muita coisa na minha vida por conta disso, né, desses medos, de achar que as pessoas não vão gostar do que eu estou fazendo. Então, é isso. Aí, o que acontece, né? É só contar a história, Leide? É só contar a história? E aí eu finalizo aqui para dizer para vocês, não é só contar a história. Existem N atividades que vocês podem fazer, existe N dinâmicas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, na primeira sessão que você pode fazer com a criança, você pode contar uma história de quebra-gelo, uma história legal, uma história que não tem nada a ver com
o motivo que ele está lá na clínica. Você pode pedir para ele recontar a história através de desenho, recontar a partir de massinha de modelar, recontar a partir de argila. Pode dar para eles material reciclável para poder recontar a história. Então, já saiu coisas fantásticas nos meus atendimentos com isso. E eu descobri na primeira sessão, sem objetivo nenhum, que o objetivo era apenas construir essa confiança, esse relacionamento, e saiu coisas incríveis no próprio desenho, e eu já dei ali um foco para a investigação. Então, assim, é muito bacana mesmo. A gente pode fazer também, eu gosto muito, como eu faço arte terapia, e eu sou artesã desde criança, artesanato foi na minha vida fonte de subsistência, viu, gente? Minha história dá um livro. Então, eu faço artesanato desde quando eu era muito pequena, tipo 8 anos, eu sentadinha ali fazendo artesanato, eu e minhas irmãs, para poder ajudar no rendimento familiar. E então, eu faço, de fato, isso. E continuo fazendo. Hoje, eu empreendo no ramo de artesanato também, faço jogos e brinquedos educativos e vendo também, né, para as pessoas, faço família terapêutica para psicólogos, então é uma parceria que a gente faz. Então, assim, aí o que eu percebi, né? Semana passada eu fiz um teste com uma criança, uma adolescente, na verdade, 13 anos. Não sei se vocês conhecem o teste do Trinca, né? De Walter Trinca. É um teste de personalidade, que a gente faz não para descobrir ali a personagem de uma criança, a personalidade de uma criança, mas para a gente identificar num possível desenho se tem ali algo que possa, a gente possa, né, sinalizar alguma coisa para a gente. E eu descobri coisas fantásticas. Num desenho, era do nada, era apenas um desenho, contei uma história, né? Por que, Leite? Por que a história tem a ver com os testes projetivos? Por exemplo, por que a história tem a ver com os testes projetivos? Quando você conta uma história, o indivíduo, ele acessa o seu subconsciente. E ele consegue trazer para os desenhos, para a arte ali, o que talvez ele não conseguiria na oralidade. E é esse, de fato, o pulo do gato, né? Então, você conta uma história. Sempre tem uma história em mente para você contar antes de fazer os testes projetivos, né? Para você poder atingir ali, né, o subconsciente. Quando você atingiu lá dentro, aí já era. Tudo que você precisa vem à tona. E de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, né? E aí você consegue trazer ali para... As histórias também podem ser utilizadas, gente, para avaliar a questão de linguagens, né? Quantas coisas você pode avaliar ali na leitura de uma história. Eu, por exemplo, quando eu vou avaliar a linguagem, a leitura, por exemplo, a fluência da leitura, eu pego uma história, peço a criança para escolher uma história. E aí ela escolhe. Aí a gente vai ler a história. Eu leio um parágrafo e a criança lê outro parágrafo. Nessa leitura da história, olha para vocês verem que interessante, nessa leitura da história, eu já avalio a questão linguística ali, tá? Já avalio a questão da leitura, a fluência da leitura, a percepção de pausas, se eles têm acesso às sílabas de forma corretamente, se tem trocas de lexas. Então, a partir de uma pequena leitura, você consegue fazer uma avaliação de várias habilidades, né? Funções executivas e atenção. Então, em muitas coisas você consegue fazer ali num simples contar de história, né? Então, gente, olha, de fato, era isso. Pode passar aí, Paty. Era isso que eu tinha que trazer para vocês. Como eu disse para vocês, não é assim uma palestra, é mesmo uma provocação. Eu espero ter colaborado de alguma maneira, de alguma forma, e agradeço imensamente pela atenção de vocês, por estarem aqui neste grupo. Agradeço às pessoas que estão por trás dessa proposta, que é uma proposta muito bacana. Eu acredito de verdade nessa partilha, essa troca de experiências, porque aqui nada mais é do que troca de experiências. Convido vocês, né, para poder visitarem lá minhas redes sociais, tá? No meu @ do Instagram é Leite Silva, psicopedagoga, você encontra facilmente. Não tem nada demais lá, porque eu não sou uma blogueira, não tenho aptidão para isso, mas eu sempre busco postar alguma coisa quando eu acho interessante, quando eu
considero algo importante. E, assim, eu gosto de trazer coisas que a maioria dos profissionais que estão nas redes sociais não trazem. Então, eu trago mesmo de fato. As pessoas que fazem supervisão comigo falam bem assim comigo, mas, ladies, eu não vou nem precisar fazer a próxima sessão, porque eu já entendi como é o contexto. Eu gosto de entregar de fato aquilo que eu não consegui receber. E aí, não sei se vocês, como é que é a vida de vocês, mas eu gastei muito dinheiro em muitos cursos que não me agregaram nada. E aí eu sofro por causa disso. Então, eu quero trazer, de fato, para as pessoas aquilo que eu não tive a oportunidade de ter. Gente, muito obrigada. E agora eu vou deixar para vocês, para se quiserem fazer alguma contribuição, alguma pergunta, alguma coisa, alguma crítica, estou à disposição, viu? Leide, eu quero. Pode falar. Nossa, só ia falar do livro, né? Do como é que é? Carambolas na Cachola? Caraminholas na Cachola. Na Amazon tá R$10,99. Quem assina a Amazon Prime, eu já até comprei, viu? Ele é maravilhoso. Eu amo, gente, esse livro. Eu sou apaixonada. Você quer ver outro livro que é muito legal? Que é... até tinha me esquecido da história. Ó. Esse livro aqui é Histórias Curando Histórias. Ele tem, dentro dele, ele tem 12 histórias incríveis para tudo. Tem uma história aqui que é muito bacana, que é para a gente trabalhar com crianças que têm um pouco de preguicinha de estudar, sabe? Aquelas crianças que não gostam de estudar, que eu não gosto de usar muito tempo preguiça, não, sabe? Eu acho que nenhuma criança tem preguiça. Eu costumo dizer que mais dificuldade mesmo. Mas tem algumas crianças que não gostam mesmo de estudar, então tem uma história aqui que é muito bacana. Dá para poder fazer muita coisa. São 12 histórias. Só esse aqui são 12 histórias. Mas tem outros livros. Qual é o nome desse livro, Mari? Para o pessoal anotar? Esse que você mostrou agora? Histórias Curando Histórias. Eu vou mandar o link para você, Paty, lá da Amazon. Esse está R$34. Acabei de pesquisar também. Sim. A Amazon é tudo, né, gente? Para nós que precisamos comprar livros todo dia, a Amazon dá um desconto bom para a gente. Ô Mari, só para ajudar aí não sei quem foi que fez a pergunta sobre o livro infantil que mostra a questão da representatividade negra, né? Eu conheço 2 livros que eu acho bastante interessante da mulher, né? Um é do Davi Nunes, que é Bucala, a Pequena Princesa do Quilombo de Cabula. É uma história bastante interessante, que ele vai contar a história do Quilombo, que já não existe mais, né? E ele ficava lá no centro de Salvador. E essa princesa, ela é uma princesa quilombola que tem um cabelo crespo em forma de coroa de rainha. E aí ela possui poderes, sabe? Assim, conta a história, relembra bastante a história. É um livro bastante interessante, como também tem o livro Meu Cabelo Crespo é de Rainha, não sei se vocês também conhecem. Então, acho que são 2 livros aí que é uma indicação que pode, talvez, ajudar a colega aí que quer trabalhar com esses temas. Pronto, bacana. Obrigada, Paty, foi ótimo. Gente, eu gostaria de pedir a alguém que estiver aí com o notebook e conseguir pegar uma tela grande, tira um print aí do nosso momento para a gente poder coisar, porque eu sou daquelas que não consigo tirar uma foto quando eu estou falando, tá, gente? Aí, quando termina a aula, eu falo, não tirei uma foto. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha, tem alguém falando ali. Vinícius. Olha, eu quero mostrar para vocês, ó, a minha mais nova aquisição, o Livro das Virtudes, porque eu estou fazendo estágio no ensino médio e vou começar língua portuguesa contando uma história daqui. Eu não sei se você conhece do rei Jorge. O rei, ele era Dom Jorge, mas pela bondade dele e disposição de ajudar, ele ficou conhecido como Rei São Jorge. Eu adoro história, viu? Essa é a minha mais nova questão, eu queria mostrar para vocês. Gente, olha, deixa eu contar um segredo para vocês, mas vocês não contam para ninguém, tá? Porque muitas pessoas não gostam que a gente faz isso. Eu, para contar a história, me paramento toda, faço fantasias, boto o trenzinho na cabeça, sabe? Eu sou dessas que inventa avental, faz essas loucuras todas para poder chamar a atenção das crianças. Eu faço isso também.
Aí o pessoal fala bem assim, você quer ser professor no lugar de psicopedagogo? Eu falo, eu também sou professor, né? Puxando a sardinha para o lado do professor, que um professor que é psicopedagogo é diferenciado, né, gente? Eu não consigo tirar o professor de dentro do psicopedagogo e o psicopedagogo de dentro do professor. Não existe essa separação. É claro que a gente tem que ter ali, né? A gente tem que ter ali o conhecimento das diferenças que existem. Claro que a gente não pode agir de uma forma ou de outra. A gente não pode separar isso das pessoas. A gente não pode separar o profissional do pessoal. Não existe. Às vezes eu vejo muita gente falar assim, tem que deixar o pessoal ali, o profissional. Não existe. Nós somos um ser humano no total. Dá para separar lei de profissional, lei de pessoa, lei de mãe? Não. Eu sou lei total. Então, eu penso muito sobre isso. Alguém ia falar antes de eu chamar a Luísa aqui. Vinícius, pode falar, Vinícius. Eu, há alguns anos atrás, né, eu sou psicopedagogo e psicomotoricista. E quando eu fiz psicomotoricidade, na faculdade a gente tinha que montar um projeto. E eu, com o meu grupo, a gente montou um projeto de contação de histórias envolvendo a psicomotoricidade. Então, a minha colega aplicou com uma turminha de 2 e 3 aninhos, em que ela contava a história, o que tem na sopa do neném, era o nome da história, e as crianças tinham que pegar objetos da sala para simbolizar cada item da história, né? Então, eles pegaram uma caixa para simbolizar o caldeirão, pedacinhos de tecido vermelho para simbolizar carne, um pedaço, se eu não me engano, um galho, para fazer de colher para mexer a sopa. Foi muito legal. E a gente compartilhou depois com a sala, né, esses projetos, porque cada grupo da sala fez com um foco diferente. Então, teve o pessoal que fez ligado à dança, tal, e a gente quis trazer, né, essa parte da história. E foi um projeto assim, muito legal, muito divertido. Só ela conseguiu aplicar, né, até por conta de distância, né? Era uma colega que vinha de Minas para São Paulo para fazer o curso, mas foi uma coisa muito legal, foi muito produtivo. O resultado foi muito legal com as crianças, né? E é também uma dica, né? A gente pode utilizar a imaginação deles para construir muito em cima. Na hora que você estava falando de construir coisa com massinha, tudo, eu lembrei exatamente desse fato. E às vezes, Vinícius, as crianças saem com coisas melhores do que a gente poderia pensar, né? Imaginar. E eu queria aproveitar essa fala sua, Vinícius, para também deixar uma dica para vocês. Olha uma oportunidade de trabalho, né? A gente está apresentando essa formação para as escolas, né? Mostrando para as escolas a importância de fazer esse diferencial. Isso é muito bacana. Leide, deixa eu ler. Tem alguns pedidos aqui para você. O pessoal está pedindo para depois você compartilhar no grupo, né, as histórias e cada emoção, né, que é trabalhado com aquela história. Você puder... A gente pode até deixar esse slide aí, Raul, o slide com as lâminas da fala, porque lá tem as 6 histórias com as emoções a ser trabalhadas, o autor e a editora. Gente, se vocês comprarem também o livro diretamente na editora Girassol, vocês conseguem comprar com preços ótimos também, viu? E tem uma pergunta aqui da Gabriela sobre a primeira história que você leu na abertura. Você está dentro de qual livro desse que você apresentou? Isso, inclusive dentro desse livro que eu apresentei. Histórias curando histórias. Histórias curando histórias. Inclusive, agora eu quero... não sei se no nosso tempo... Como é que tá aí, Paty? Já passamos, né? Mas pode ir respondendo, porque é importante, né? Inclusive, eu gostaria que vocês retomassem a história lida e fizessem uma autoavaliação na vidinha de vocês, tá? Na vidinha de vocês. Em que lugar vocês se encontram na vida de vocês, na vida profissional, na vida emocional, na vida social? Vocês estão naquela posição de acalmar, aceitar ali a dor e ficar ali em cima daquela dor, aceitando a dor? Ou vocês estão no lugar de correr atrás e buscar algo que vai doer também, tá? As mudanças, gente, elas doem, tá? Então, não pense vocês que mudar é fácil. Hoje eu sou professora, amanhã eu vou virar psicopedagoga.
Estou sofrendo até hoje, tá? Eu estou sofrendo até hoje. Porque eu deixei tudo, deixei sala de aula, deixei um trabalho de 4 anos feito, carteira assinada e tudo, para poder empreender no meu espaço de psicopedagogia. Não é fácil, né? Tem sido um ano muito difícil. Mas, mentira, viu, gente? Aquelas pessoas que ficam lá nas redes sociais, querem viver de psicopedagogia, querem não sei o quê. Calma, é tudo muito difícil no início, mas depois as dores elas vão passando e a gente vai se encontrando, a gente vai vendo que vale a pena, né? Mas tudo que você vai fazer na sua vida vai ter um preço. É importante que você crie coragem e você enfrente. Vai doer, mas depois vai passar e vai ser bom. Mais alguma pergunta? O quê? A Gabriela deixou uma última pergunta aqui, não sei, acho que foi a indicação da Patrícia, do livro, da representação da mulher negra, o nome, ela está perguntando se é, deixa eu verificar aqui, da Mil Crespo é de rainha? Você não acha perigoso você ir à noite pra lá, não? Eu vi a estrada que você pega até onde você vai. O Luiz me mostrou o dia que a gente foi. O que está falando qual que é mesmo? Ô, Rosana, você está perguntando alguma coisa? Eu não consegui entender. Hã? É microfone aberto. O Luiz é surdo, cara, pelo amor de Deus. Rosana, puxa o seu microfone, Rosana. Rosana. Obrigada. Então, eu falei para ela de 2 livros. Esse aí eu falei mesmo, da Meu Crespo de Rainha, e o outro foi a Bucala. Eu não sei se ela conhece, que é a Pequena Princesa do Quilombo do Cabula. É o nome do quilombo, que é lá de Salvador, que eu estava falando. Ela tem um cabelo em forma de coroa de rainha. É bem interessante a história. São esses 2 livros que eu indiquei. E tem uma história também, uma história muito bacana, que fala sobre Caxias Dourado. Não, Caxias Dourado não. Peraí, deixa eu me lembrar que a gente esqueci o nome da história de novo. Tô terrível com a amnésia. Ai, a amnésia aqui na cabeça agora. Deu a amnésia. Espera aí um pouquinho. Leide, vai pensando aí. Pessoal, quem puder ir abrindo a câmera para a gente poder tirar uma foto aí da palestra, até para mandar para a Mari aí, né? Quem puder estar abrindo, a gente agradece. E não esqueçam da lista de presença, gente. Eu coloquei aí o link do Forms para você estar preenchendo a lista de presença. Arrumem os cabelos aí, vamos só tirar uma foto. Bem legal. Todo mundo aí já está pronto? Rose, cadê você, querida? Rauro? Abram as câmeras. Cadê o Rauro? O Rauro não vai abrir a câmera hoje? Está despenteado, Rauro? Aê, agora sim. Pode tirar, gente? Vamos lá? Todo mundo sorrindo? Espera aí que eu vou colocar aqui já e vou tirar a segunda, porque são 2 telas que a gente está hoje. Eu não sei porque no meu Zoom tá 2 telas. Não sei se da Rose. De novo agora, segunda. Pronto, gente, fotografei. Eu agradeço todos que abriram a câmera. Pode continuar, Mari. Lembrou o livro que você ia dizer? Lembrei. É Menina Bonita do Laço de Fita. Uma historinha bem curtinha, que fala Menina Bonita do Laço de Fita. É muito bacana a historinha também, dá para trabalhar muito, porque fala muito da cor da pele e de um coelhinho que sonhava